gente, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e vamos dar sequência às nossas aulas, dessa vez com a aula número 5, sobre equações de segundo grau. Vamos lá? Chama-se de equação de segundo grau na incógnita x toda equação que você pode colocar nessa forma aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Quer dizer que se você coloca um zero aqui, essa parcela some, fica só bx mais c, que é uma equação do primeiro grau que não é nosso interesse. Essa forma geral aqui vai ser muito importante para a gente, então vamos analisar ela primeiro, né? Eu quero mostrar uns exemplos aqui. Primeiro exemplo, 2x² mais 23x menos 9 igual a zero. Observe que, se encaixando aqui na forma geral, você tem o a, aquele que acompanha o x², o b, aquele que acompanha o x, e o c é o termo independente, o termo que fica sozinho. Então, toda equação tem esses coeficientes aqui, ó, mesmo que não apareça, e a gente vai ver casos que ele não aparece, mas ele existe. No exemplo 1, quais são os 3 coeficientes que eu tenho aqui? Interpretar esses coeficientes é fundamental para poder resolver as nossas equações, que é o nosso objetivo hoje. Aquele que acompanha o x² é o 2, então nessa equação minha aqui, o meu a é igual a 2. O que acompanha o x é o 23, então o b é o 23. E o termo independente, o termo que fica sozinho, o c, nesse caso aqui, é menos 9. Bem fácil de você identificar. E são esses coeficientes aqui que você vai usar, viu? Mas vamos lá. O segundo exemplo, você tem aqui, como eu estava falando antes, parece que não tem o b, né? Porque tem o coeficiente que acompanha o x², que é o a, que é 4. Quando não aparece esse número, na verdade, ele está aí, só não precisa aparecer, é zero. Vem aqui para o canto que eu vou te mostrar, ó. Se você escreve 0 vezes x, qualquer número vezes zero é zero. Então, essa parcela aqui não precisa aparecer, mas não significa que ela não tenha, viu? Então, a partir de agora, toda vez que faltar um desses termos aqui, da forma geral, ele tem, mas é zero, né? Então, o b é igual a zero e o c está aí na nossa cara, é menos 9. Outro detalhe importante é que o sinal também deve ir junto. A forma geral é tudo mais, ó. Se você tem algum sinal de menos, é do número, é do coeficiente, então ele vai junto. Aqui o c foi menos 9, aqui também. O exemplo 3, ó, é uma equação de segundo grau, você tem x² mais 2x igual a zero. O a é aquele que acompanha o x², que é o outro caso que não precisa aparecer, mas ele está aqui, né? É 1, então o a é 1. O b está aí na sua cara, é 2. E o c, que não aparece, não tem termo independente, na verdade tem, né? Ele é 0. E o último exemplo, que está faltando os dois, ó, mas o a está aí na sua cara, que é 2. O b não aparece, então ele é 0. E o c também não aparece, ele também é 0. Lembre-se que o único que não pode ser 0 é a. Por isso que nenhum deles aqui deu a 0, porque se a for 0, a equação deixa de ser de segundo grau e não é nosso objeto. A gente quer que apareça uma equação de segundo grau. Então, toda equação de segundo grau pode aparecer nessas formas aqui, ó. Pode aparecer bagunçada, que você arruma, mas, em geral, você vai precisar desses 3 coeficientes aqui para poder resolver uma equação. Mas antes de pensar na fórmula de resolução, vamos resolver algumas equações sem fórmula. Observe que nem toda a equação de segundo grau vai precisar da fórmula de resolução para resolver. Por exemplo, esse caso aqui e qualquer outro caso que o b for igual a zero, você pode resolver utilizando essa técnica que eu vou mostrar agora. A técnica, na verdade, é isolar o x. E como é que você isola o x? Passando tudo para o outro membro com a operação inversa. Na prática, né, é o que a gente faz quando você está resolvendo a equação do primeiro grau. Não era só passar tudo para o segundo membro e deixar o x sozinho no primeiro membro, ou no segundo membro, tanto faz, contanto que ele fique sozinho em um dos lados. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse menos 9 e jogar para o segundo membro com a operação inversa. Lembre-se, não é com sinal trocado somente que você tem que pensar, é com a operação inversa. Então, ele estava subtraindo aqui, ele passa para cá somando. E por último, para finalizar, como é que eu tiro esse quadrado daqui? Qual é a operação inversa da potência? Você já viu ela, é a raiz. Então, isso vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Por que mais ou menos a raiz de 9?
que resulta em mais ou menos 3, né? Já que a raiz de 9 é 3. Porque se você pensar, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E menos 3 ao quadrado também é menos 3 vezes menos 3, que esse eu até vou escrever aqui, ó. Menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Os dois, tanto menos 3 quanto 3, eles elevados ao quadrado dão 9. Então, você pode ter essas duas possibilidades. E é um detalhe que eu quero chamar a atenção, toda equação de segundo grau pode ter até duas raízes. E a partir de agora a gente vai chamar raízes a resposta, na verdade, né? A solução da sua equação a gente vai chamar de raiz, viu? Então, até duas. Pode não ter raiz, pode ter uma e pode ter duas. No meu caso, ele tem duas, ó. Se você observar, eu tenho aqui, eu vou chamar assim, ó, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Quando você estiver estudando, tem alguns lugares que pode chamar de x', mas isso não faz diferença não. Essas são as duas soluções da minha equação de segundo grau. Até porque se você pegar, ó, substitui aqui para testar. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0. E menos 3 ao quadrado também é 9, 9 menos 9, 0 do mesmo jeito. Então, essa técnica aqui de isolar o x, você vai usar quando o b for 0. Beleza? Vamos passar para mais um exemplo. Ainda sem a fórmula. Ainda na mesma situação. Aqui, se você observar, eu tenho o a menos 2, o b, que não aparece o termo x aqui, da forma geral, então ele é 0, e o c é 10. Como eu tenho a condição de b igual a 0, eu posso usar a técnica que eu usei no exemplo anterior. Eu posso isolar o x². Como é que você vai isolar o x²? Um por um. Primeiro esse 10, eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa, ele vem como menos 10. Aí esse menos 2 que está multiplicando, ele passa para cá, passa para o segundo membro, com a operação inversa, que é a divisão, né? Então ele vai passar dividindo por menos 2. Então, fica x² igual a menos 10 sobre menos 2, dividido por menos 2. X², menos dividido por menos é mais, e 10 dividido por 2 é 5. E aí, por último, você passa esse quadrado como raiz, fica x igual a mais ou menos a raiz de 5. Ela não é exata, mas é um número real, viu? Então, se lá no início a gente falou que A, B, C são números reais, raiz de 5 é um número real, apesar de não ter nenhum número que é elevado ao quadrado, dá 5. Isso é um número irracional, mas isso não importa. A primeira resposta, então, é x igual a raiz de 5, é um número, e a segunda resposta é x igual a menos raiz de 5. Nesse caso aqui eu tive duas soluções. Mesma técnica, a sua equação agora está resolvida. Mais um exemplo. Observe os meus coeficientes aqui agora. Eu tenho agora o a igual a 1, que está aqui na frente, né? Não precisa aparecer, mas está aí. O b agora existe, não é 0, é o 2. Quem é 0 agora é o c, né? Então, nessa técnica que eu vou mostrar agora, só serve quando o c for igual a 0. Se você tem o c igual a 0, aí você aplica a seguinte técnica. Observe, esqueça do igual a 0 para o final, né? do igual para lá. Esqueça o segundo membro. Os dois termos aqui têm x, não tem? Você lembra da última aula que a gente falou sobre fatoração? Que técnica eu posso aplicar aqui para fatorar esse polinômio que tem aqui? Não é o fator comum? Observe que tem x aqui e tem x aqui. Então, eu vou fazer isso. A primeira parte da técnica é, coloque o fator comum em evidência. Lembrando que isso só vale para quando tem c igual a 0. x² dividido por x, tirando x, é x. Menos 2x tirando x é 2. E isso é igual a 0. Por que eu fiz isso? Olha aqui, ó. Imagina que você tenha dois números multiplicados, a vezes b, e essa multiplicação é igual a 0, que é o que eu tenho aqui, ó. Um número multiplicado por outro, representado por essa expressão, que é igual a 0. Só existe duas possibilidades para isso acontecer. Ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Quando a vezes b é igual a 0, ou o a é 0, porque fica 0 vezes b, que dá 0, qualquer número vezes 0 é 0,
ou o b é igual a zero, porque você teria aqui a vezes zero, que dá zero. Então, eu vou usar essa mesma ideia aqui, ó. Num produto que dá zero, ou o primeiro fator, que é x, é zero, ou o segundo fator, que é a expressão x menos 2, é igual a zero. Esse daqui já está claro que a sua primeira resposta, o x1, vai ser zero. E esse daqui, basta que eu isole o 2 aqui, né, que eu isole o x, na verdade, que eu passe o 2 para o segundo membro. Como ele está subtraindo, eu passo somando, ficando com a segunda resposta como o x2 igual a 2. Então, essas são as duas soluções que eu encontrei. A técnica, quando falta o c, resumindo, é fatora o que está no primeiro membro, separa com os dois igual a zero e resolve as equaçõezinhas que ficar. Aqui não ficou nenhuma e aqui ficou essa equaçãozinha besta do primeiro grau, que você só isola e acabou. Vamos ver mais um exemplo? Observe, 4x² menos 5x igual a zero. Quais são os coeficientes que eu tenho aqui? O a, eu estou vendo aqui, ó, quem acompanha o x², é 4. O b, eu também estou vendo aqui, que acompanha o x, é menos 5. E o c não está aí, então ele é zero. A técnica de quando c é igual a zero, você pode usar a fatoração aqui nesse primeiro membro. Os dois têm x, então eu coloco o x em evidência. É padrãozinho. 4x² tirando x, sobra 4x. x² é x vezes x, né? Então fica um fora e um dentro. Menos 5x tirando x é o 5. E isso tudo é igual a zero. Aí eu uso aquela ideia. Quando eu tenho uma multiplicação que é zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator, que é 4x menos 5, é igual a zero. O primeiro fator já é a primeira resposta, né? O meu x1 eu já sei que é zero. E o segundo fator, basta eu resolver essa equaçãozinha que ficou aqui. 4x, esse menos 5 passa para o segundo membro como 5. E o 4 que está multiplicando, passa dividindo, fica 5 sobre 4. Não é exata essa divisão, então deixa assim. Isso, na verdade, o meu x2 foi igual a 5 sobre 4, encontrando assim as duas soluções. Existe uma fórmula de resolução, que é essa criança aqui, que muitas vezes é chamada de fórmula de Bhaskara, mas não é correta essa denominação. Pesquise aí depois sobre isso. Essa fórmula aqui, que utiliza os coeficientes a, b e c da forma geral, lembra da forma geral aqui? Ela pode resolver qualquer equação de segundo grau. Qualquer equação, inclusive aquelas que eu fiz antes, de outra forma, eu posso resolver utilizando essa fórmula. Não se assuste com o tamanho dela, você vai se acostumando, mas para ficar mais fácil a escrita, a gente pode separar essa fórmula aqui em duas partes. Primeiro eu vou chamar o operador delta de b ao quadrado menos 4ac, e aí foi um erro de digitação, eu quero que você esqueça essa raiz. Na verdade, o delta a gente chama só de b ao quadrado menos 4ac, tanto aqui quanto aqui, pode esquecer, isso aqui não existe. E esse é o delta, que é um pedaço da fórmula que eu separo aqui, ó, tudo que tem dentro da raiz eu boto como um operador delta para que eu faça separado e fique mais tranquilo. Depois que eu achar esse valor, eu coloco dentro da formulazinha de novo, só que como um número só. Então, para você fixar, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, beleza? É só treinar, gente. Aí não tem pra onde correr. Você precisa treinar, resolver várias equações que você vai incorporar essa fórmula, você vai se apropriar dessa fórmula. Vamos ver algumas equações? Eu aconselho que você escreva sempre, agora eu vou resolver com a fórmula. Eu aconselho que você escreva sempre a sua formulazinha aqui, ó, para você ir treinando. Então, como eu separei, eu vou usar separado. Eu gosto mais de usar separado, mas se você quiser usar junto, não tem problema nenhum. Eu calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois eu coloco na fórmula de resolução, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Toda vez que você for resolver, nesse início de estudos, você escreve a fórmula para que você fixe ela na cabeça. A outra coisa que eu preciso que você saiba, quais são os coeficientes a, b e c que você vai usar aqui nela. Ó. O a é aquele que acompanha o x², isso a gente já viu, que é o 6. O b é aquele que acompanha o x, que é o 5. E o c é aquele termo independente, que é o menos 1.
esses são os coeficientes que eu vou usar dentro da minha fórmula. Então, vamos lá. Primeiro o delta, b ao quadrado. Quem é meu b? Não é 5? Então, 5 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o a? 6, vezes, quem é o c? Menos 1. Então, você tem que o delta é 25, menos vezes menos dá mais, aí não vai errar besteira, né? 4 vezes 6, 24. Então, o seu delta é 49. Aí você coloca isso dentro da formulazinha de resolução, que é essa aqui, ó. X é igual menos b, o meu b é 5, então fica menos 5, mais ou menos a raiz de delta que eu acabei de achar, 49, sobre 2 vezes a. O a eu já vi que é 6. Simplificando isso aqui, o meu x é menos 5, mais ou menos, quem é a raiz de 49? É exata? É 7. 7 vezes 7, 49. Dividido por 2 vezes 6, que é 12. Como é mais ou menos, quer dizer que eu tenho duas respostas. Uma eu uso mais, a outra eu uso menos. Isso me dá x. 1 igual a menos 5 mais 7 sobre 2. Vou usar o 12, vou usar o mais. E o x2, eu vou usar o menos, fica menos 5, menos 7 sobre 12. Isso daqui, menos 5 mais 7, é 2 sobre 12, que é igual a 1/6. Simplificando, né? Dividindo os 2 por 2. Então, a sua primeira resposta está aqui. E esse daqui, menos 5 menos 12, ou menos 7, é menos 12 sobre 12, que é menos 1. Menos dividido por mais é menos, e 12 dividido por 12 é 1. Então, você acabou de encontrar as duas respostas aplicando a fórmula. Treine que você consegue. Vamos fazer mais uma? Primeira coisa, enquanto você se acostuma, você vai lá e escreve a sua formulazinha. O delta é b ao quadrado menos 4ac, e o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aí eu preciso saber quem são os coeficientes. O a, nesse meu caso aqui, não aparece, é 1, né? O b está aí na sua cara, é 5. E o c é menos 6. Vamos aplicar? O delta primeiro. B ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Então, o seu delta vai ser 25, menos vezes menos mais, primeiro eu olho o sinal, depois eu multiplico tudo, 4 vezes 6, 24. O delta, então, é 49. Aí você vai para a fórmula. O seu x, então, vai ser igual a menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que deu 49 de novo, sobre 2, vezes a, que é 1. Isso, então, simplificando, vai ser menos 5, mais ou menos, a gente já viu no exemplo anterior que a raiz de 49 é 7, sobre 2. Aí eu tenho, mais ou menos, significa duas respostas. O x1 vai ser menos 5 mais 7 sobre 2, e o x2 vai ser menos 5 menos 7 sobre 2. Um eu uso mais, a outra eu uso menos, eu só separo aqui. Aí você faz as continhas. 7 menos 5 é 2 sobre 2, que dá 1. Então, a sua primeira resposta é 1. E menos 7 menos 5 é menos 12 sobre 2, que dá menos 6, como sua segunda resposta, e acabou. Observe, o delta deu 49, eu achei duas raízes. Mais um exemplo. Vou escrever novamente. Eu já me acostumei com essa fórmula, não preciso ficar fazendo isso, mas você que ainda está se acostumando, escreva a fórmula toda vez que você for resolver uma equação, até você incorporar ela. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, é a fórmula, e o x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Vamos lá agora. Quem são os meus coeficientes que eu vou utilizar? O a é 1, o b também é 1, e o c também é 1. Tudo 1 nesse caso aí.
A é quem acompanha o x², B quem acompanha o x e C o termo independente. Vamos ver quem é o meu delta? O delta, então, é b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Nem preciso colocar esse quadrado de novo. 1 ao quadrado é 1. Menos vezes mais é menos. 4 vezes 1 é 4. Então, seu delta aqui ficou como menos 3. Observe, delta menos 3. Quando eu colocar na fórmula, vai ficar assim, ó, x igual a menos b, o b é 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que deu menos 3, sobre 2 vezes a, que é 1. Simplificando isso, eu fico com menos 1, mais ou menos... E agora? Quem é a raiz de menos 3? Aí você tem que lembrar que raiz quadrada de qualquer número negativo... Aí você lembra do 8º ano? Raiz quadrada de qualquer número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. E como a gente resolve a equação de segundo grau no conjunto dos reais, você vai dizer que isso daqui, ó, não tem solução. Ok? Toda vez que a raiz do delta der ou o delta der um número negativo, você pode parar, não precisa nem continuar. Chegou no delta negativo, você vai dizer logo que essa não tem solução. Lembra lá no começo, eu falei que a sua equação de segundo grau, ela pode ter duas, pode ter uma e pode não ter nenhuma raiz. Observe, o delta lá deu positivo, bonitinho, teve duas raízes, nos dois exemplos que a gente fez. O delta agora deu negativo, então não tem raiz, não tem solução. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. De novo, já que eu estou me acostumando, delta é b ao quadrado menos 4ac. Vai escrevendo a fórmula que alguma hora você incorpora ela. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Agora vamos aplicar. Primeiro, eu quero saber quais são os meus coeficientes aqui. O coeficiente a, aquele que acompanha o x² é 1. O coeficiente b, aquele que acompanha o x, é menos 10. Cuidado para não esquecer o sinal. E o coeficiente c, que é o termo independente, é 25. Bora aplicar? O delta, então, é b ao quadrado menos 10 ao quadrado. Escreva bonitinho, depois você pensa em quanto dá. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 25. Então, meu delta vai ser menos 10 ao quadrado. Lembre-se que menos ao quadrado é mais, não erre sinal. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Menos 4 vezes 25 dá 100 também. Então, o delta vai ser igual a zero. Observe, delta igual a zero. Não deu nem positivo nem negativo. Vamos aplicar na fórmula para ver. O x, então, ele é menos b, que é menos 10. Então, observe que tem um menos do número e outro menos da fórmula. Então, eu vou escrever os dois. Vai ficar menos 10. Mais ou menos a raiz do delta, que eu achei que é zero, sobre 2a, o a é 1. Simplificando isso aqui, eu tenho menos 10 é 10. Mais ou menos a raiz de zero. A raiz de zero, gente, é zero. Sobre 2. A gente convencionou que zero ao quadrado é zero. E isso daqui, somar ou subtrair com zero, não muda absolutamente nada. Então, você pode simplesmente descartar isso aqui. Fica só 10 sobre 2, que é 5. Observe que você encontrou apenas uma resposta. Tem lugares que chamam assim, ó, x1 é igual a x2, que é igual a o que você encontrou aí, que é 5. Mas, na verdade, você só tem uma resposta, né? Você encontrou duas respostas iguais. Uma era 10 mais 0, a outra era 10 menos 0. Observou? Delta não foi nem positivo nem negativo, só deu uma resposta. E é isso que eu quero saber se você percebeu. Se o seu delta for um número positivo, a equação tem duas raízes. Se o seu delta for um número nem positivo nem negativo, ou seja, se o seu delta for igual a zero, a sua equação possui apenas uma raiz. E se o seu delta for negativo, menor do que zero, a equação não possui raízes. A gente fez exemplos aí que mostrou cada um dos três casos. E isso pode ser usado.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês treinem também. Existem outros métodos para se resolver equações sem usar a fórmula, e aí um deles é a soma e produto. É muito legal de usar, mas o nosso vídeo aqui ia ficar muito longo, então peça ao seu professor da escola para te explicar, ok? Até a próxima e fui!